Olá pessoal, tudo bom? Robson aqui. E hoje vamos bater um papo sobre faturamento. Quanto ganha um fotógrafo? Se esse é um assunto do seu interesse, já te convido a assistir o vídeo até o final. Se você é novo no canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos. Você que já é inscrito já sabe, curta, comenta, compartilha para continuar ajudando o canal a continuar a crescer, que eu estou muito feliz com os resultados. Então, bora lá pro vídeo, bora falar sobre esse assunto que poucos fotógrafos gostam de falar. Bora lá. Bom, primeiramente, antes de tudo, eu tenho que falar para vocês, vamos bater esse papo aqui, que fotografia para muitos pode ser só arte, né? Tem toda aquela pomposidade, eu sempre falo aqui, mas para mim fotografia é negócio, né? Desde o começo da minha carreira eu tratei a fotografia como um negócio, onde eu tenho responsabilidades, tenho os deveres, né? Tenho algumas coisas que eu tenho que seguir e tenho contratos a executar. Então, o que eu vou falar hoje aqui são algumas coisas que eu apliquei na minha empresa, né? Eu falo mas não posso esquecer que a Alice está comigo desde o começo. Na verdade, quem já conhece a nossa história, tem vídeo aqui no canal falando, ela é a grande responsável por tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então, a nossa empresa ela sempre foi pautada em crescimento. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro de tudo vocês têm que entender que fotografia é um negócio, tá? Se vocês querem viver de fotografia, vocês querem crescer e que a fotografia seja a sua fonte de renda, que ela proporcione aí os seus sonhos, né? Vocês têm que pensar nisso. Então, como todo negócio, você tem as despesas fixas, despesas variáveis, imprevistos, né? Então quem nunca passou por uma câmera estragada e que você precisa para ontem comprar outra, se prepara, porque se você não passou por isso, você vai chegar a passar. Então, bom, falando de números, hoje a nossa empresa ela tem um faturamento médio entre 20 a 30 mil reais, tá? Robson, sempre foi assim? Não. Então, assista esse vídeo até o final que você vai entender o processo e como que a gente começou a escalar o nosso negócio, os investimentos que a gente foi fazendo para que hoje a gente tivesse uma renda legal e a gente consiga viver bem da fotografia. Hoje o que a gente oferece aqui no nosso estúdio? Quando eu e a Alice começou, era só eu que fotografava, então a gente começou com uma câmera simples e um flash. Então no começo a gente cobrava ali na média de R$5 por foto, para a gente fazer os ensaios de criança, ensaios de gestante. Não tínhamos estúdio, né? Então todo o nosso faturamento era praticamente todo de lucro, né? Porque a gente não tinha, as nossas despesas eram muito baixas. Então a gente também tinha o nosso trabalho, né? A gente só fotografava os finais de semana, porque de segunda a sexta a gente trabalhava no nosso trabalho, né, no comércio aqui da nossa cidade. E assim a gente foi fazendo, né? Então eu digo que ali no primeiro ano de trabalho, a gente teve um faturamento ali mensal entre R$500, R$400 mensais, porque a gente pegava poucos trabalhos e a gente cobrava muito pouco. Então, como o nosso investimento foi bem pouco, né? A gente comprou uma câmera ali da média de R$2.000 e um flash de 300, o nosso investimento foi pouco. Então assim, a gente tinha pouco conhecimento, né? A nossa edição, todo o conforto, a gente não atendia o cliente na casa dele, ou praticamente tudo era combinado pela internet, a gente não tinha um espaço para atender. Então a gente tinha um faturamento bem baixo, né? No segundo ano a gente já, eu e a Alice, a gente sempre focou em crescimento da nossa empresa. Então, nesses primeiros anos a gente apenas namorava, então a gente não tinha uma despesa ali alta. E como eu falei, a gente trabalhava no comércio. Então, tudo que entrava na fotografia a gente guardava para que a gente conseguir melhorar os equipamentos e comprar coisas que a gente sabia que a gente não tinha ainda, mas que a gente queria ter, né? Então, eu sempre estudei iluminação, estudei equipamento, eu sabia o equipamento que a gente precisava ter para conseguir a qualidade que a gente queria. Então a gente foi escalando. Então depois da primeira câmera, que foi a 5100, a gente comprou uma D90. Depois da D90 a gente comprou uma D7100. E assim a gente sempre foi tendo duas câmeras, né? Sempre câmeras cropadas. A gente comprou uma lente fixa para melhorar a qualidade dos nossos ensaios. E com isso a gente foi escalando, foi cobrando mais caro. Então no segundo ano, quando a gente comprou a D90, a gente já subiu o nosso orçamento para R$7 por foto. Então a gente já tinha um faturamento ali médio de R$700, R$800 por mês
na fotografia. E isso ainda trabalhando no comércio. E aí quando a gente começou a pegar alguns casamentos, que alguns casamentos a gente já começava a cobrar ali R$900, R$1.000 para fotografar e entregar os arquivos. Então a gente já começou a subir ali o nosso faturamento mensal para 2.000, né? Tinha alguns meses que a gente fechava mais casamentos, então a gente subia ali de 1.500 a 2.000 e poucos reais por mês. E aí foi quando a gente começou a querer fazer workshops, né? Então a gente pegou esse dinheiro. Eu fui em 2016 eu fui pro Ed Brasil, foi onde a gente gastou todas as nossas economias, né? Eu gastei média de R$5.000 para ir para São Paulo para participar do Ed Brasil. E na época eu lembro que a gente tinha um impasse: ou a gente comprava uma full frame ou então alguns equipamentos para estúdio, ou eu ia pro Ed Brasil. E como a gente sabia que eu precisava, se eu tivesse mais conhecimento, né, buscasse aprendizado, seria mais importante naquele momento do que equipamento. Então eu fui pro Ed Brasil, gastei toda a nossa economia. E bom, eu já devo ter falado isso aqui no canal, mas se eu não falei, para mim foi um investimento que não valeu a pena naquele ano, naquela época. Não obtive o que eu esperei que ia ter, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então a gente tinha essas economias e a gente gastou. Quando eu voltei, a gente estava ainda no processo de querer sair do trabalho formal para viver só de fotografia. E aí a Alice saiu primeiro, né, do trabalho dela para me ajudar nas edições. Isso a gente já tinha ali um faturamento médio de R$3.000 com a fotografia. Tá? E aí a gente começou a comprar alguns acessórios para oferecer para os nossos clientes, para fotos de gestante, fotos de criança. Foi quando surgiu no coração da Alice de a gente abrir o nosso estúdio. Aí eu pedi, né, acerto no escritório de contabilidade onde eu trabalhava, e com esse dinheiro do acerto a gente viajou, porque a gente já estava ali dois anos já um estresse, porque a gente trabalhava no comércio e no final de semana a gente trabalhava fotografia, então a gente estava acumulando estresse. Então a gente foi viajar, passar um tempo juntos. A gente tinha acabado de casar também. E aí quando a gente voltou da viagem, a gente abriu o nosso primeiro estúdio. Era um estúdio muito pequenininho, mas aí a gente já começou a criar uma experiência melhor para os nossos clientes, para poder cobrar mais. Então nesse estúdio a gente já cobrava ali R$8 por foto, né, nas fotos que a gente fazia lá. A gente não tinha acessório, não tinha acervo, não tinha nada. Era um fundo branco só, não tinha ar-condicionado também, não tinha nada. Mas a gente começou a escalar o nosso negócio, né? Dali a gente comprou um outro computador, então a gente tinha os dois editavam. Eu comecei ali a ensinar a Alice a editar e ela me ajudava nos ensaios ali. Assim, eu não vou mentir para você que fotografar criança nunca foi um desejo meu, mas era um negócio, uma área aqui da minha região que estava muito em falta profissionais, né? Porque fotografar criança não é fácil e são poucos os colegas que conseguem. Mas a Alice gostava bastante, então como eu só fotografava e ela fazia toda a parte de produção, tudo, beleza. Ficamos nesse primeiro endereço 1 ano e meio, então a gente conseguiu pagar os aluguéis, pagar tudo. A gente começou a ter as primeiras despesas, né, mais assim fixas com a fotografia, que era aluguel, água, luz, né, alguns impostos. E com isso a gente teve um ano e meio bem apertado, porque era a nossa primeira experiência como abrir uma porta, né, abrir um comércio. Então foi bom pra gente crescer, a gente amadureceu muito nesse período. E aí aconteceu algumas situações que nos fez pensar em evoluir mais ainda. Então a gente saiu dali para um outro endereço, na qual a gente já colocou ar-condicionado, a gente mudou, fez todo um ambiente gostoso, um ambiente mais agradável para receber os nossos clientes. E aí a gente começou a crescer no casamento, então a gente começou a fechar mais casamentos. Então quando a gente passou para esse outro estúdio, o nosso faturamento foi em média de R$3.000, a gente já subiu para R$8.000, R$9.000 por mês, era a média que a gente faturava. Foi quando eu e a Alice começou a entender, até aí era só eu e ela. Foi quando eu e a Alice começou a entender que a gente precisava de mais pessoas para a gente poder ganhar mais, né? Então até esse momento só eu fotografava e a Alice me ajudava. E a gente já tinha 2 equipamentos, a gente já tinha equipamento de iluminação para o estúdio, a gente já tinha equipamento para que eu possa
fazer ensaios externos, foi que a gente sentou e falou, pô amor, você precisa fotografar aqui no estúdio para que eu possa fechar outros eventos. Então a gente tem 2 equipamentos, a gente pode fechar enquanto eu estou fazendo um ensaio externo, você está aqui no estúdio atendendo. A gente aumenta, né, o nosso faturamento assim. E a gente demorou um pouquinho, porque a Alice ainda estava um pouquinho insegura quanto à questão disso e tal. Ela dominava, ela era muito boa, e o nosso negócio aqui de estúdio cresceu muito pela a dedicação dela. Então as clientes gostavam dela, e igual eu falei para ela, é você que tem que estar aqui, os clientes gostam de você. Eu sempre me destaquei aqui na minha região com fotos externas, com o uso do flash, né, com uma criatividade que eu tenho em fotos externas. Aqui no estúdio, a gente percebeu que tanto eu quanto ela estava perdendo o melhor que a gente podia executar. Foi quando a gente, de fato, a Alice tomou conta do estúdio, ela passou a fotografar, a gente contratou uma nossa primeira funcionária para que essa funcionária fizesse o papel que ela fazia para mim. Então a Alice passou a fotografar, e eu com isso passei a oferecer, né, abrir a minha agenda de ensaios durante a semana, coisa que eu não fazia porque eu tinha que estar no estúdio para fotografar os bebês. E com isso o nosso faturamento subiu para mais de 10 mil reais. Então assim, a gente conseguiu, tinha dia que eu tava com a minha agenda cheia para fotografar fora, e ela tava com a agenda dela cheia no estúdio. Então assim a gente começou a escalar, né? Foi onde a gente viu que a gente poderia usar essa estratégia para a gente faturar mais, e assim foi. A gente começou a trabalhar mais, o faturamento aqui no estúdio aumentou muito porque as clientes se sentiam mais à vontade. A Alice começou a oferecer alguns trabalhos mais personalizados. A Alice fez um curso de maquiagem profissional e ela passou a oferecer a maquiagem para as nossas clientes. Então é isso que eu falo. Às vezes a gente quer ganhar mais na fotografia, mas a gente não agrega valor ao nosso negócio. Então, o que eu tô querendo passar com esse vídeo? Para vocês entenderem como foi o processo da gente começar a faturar mais, mas a gente melhorou tanto o nosso estúdio, melhorou os equipamentos, melhorou a nossa capacidade, né, estudando mais e oferecendo mais serviços, igual a maquiagem. Depois que a Alice começou a oferecer maquiagem para as nossas clientes, a gente tinha a média de 3, 4 gestantes por mês. Hoje a gente atende a média de 10 a 15 gestantes por mês, né? Então tem mês que é menos, tem mês que é mais, então, mas assim, a gente nunca fotografou tantas gestantes. Por quê? Porque as clientes, ela acaba tendo um conforto, né? Vai fazer tudo num lugar só. E a gente sempre tentou oferecer o melhor possível, né? Não é uma maquiagem simples, a Alice usa produtos de qualidade, então a gente aqui atende clientes que quando elas vê o ambiente onde a Alice recebe elas, o ambiente, né, e os produtos que a Alice usa, elas sabem que são qualidade, então a gente agrega valor, né? Então, a partir desse momento a gente começou a crescer, aí graças a Deus a gente voou. Aí estávamos em 3, então a gente conseguiu delegar um pouquinho mais de trabalho. Aí foi quando a gente chegou a pandemia, a gente, né, teve um processo ali a gente estabilizou, não cresceu nem nada, mas a gente estava já com muitos contratos de casamento, né? Nessa divisão eu consegui focar mais nos meus estudos. Eu estudei um pouco mais fotografia, fiz alguns workshops, mentorias VIPs com fotógrafos que eu gosto. Então a gente sempre usou o dinheiro da fotografia para que nos preparasse e nos deixasse mais aptos a evoluir no nosso negócio, e com isso, naturalmente, você vai ganhar mais, porque o seu cliente vai perceber que você está estudando, vai perceber que você está com um serviço melhor, que você oferece um serviço melhor, e que você, principalmente, que você consiga mostrar o seu valor, que com isso, não é que eu seja melhor fotógrafo que os meus outros colegas, pelo contrário, apenas eu mostro, né, para cliente, para que ela mesmo perceba a diferença entre eu e os meus colegas. Então foi isso que a gente sempre buscou aqui no nosso estúdio, não nos comparar, apenas oferecer o melhor que a gente pode para os nossos clientes. E graças a Deus os nossos clientes percebem isso e a gente foi crescendo. Tem exatamente um ano que a gente mudou para esse estúdio onde a gente está hoje. Vou deixar aqui no card para vocês conhecerem o nosso estúdio. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando todas as nossas salas. Hoje o nosso estúdio é numa casa. Hoje saímos de um estúdiozinho pequeno para ser hoje o maior estúdio da nossa cidade.
em termos de tamanho, né? Temos uma casa grande com área de jardim na frente, edícula no fundo, né? Temos vários ambientes aqui para os nossos clientes ficarem à vontade. As crianças, quando vêm, ficam à vontade aqui na casa. Então é um ambiente muito agradável. Os nossos clientes têm dado bons feedbacks. E com isso, né, aqui nesse estúdio a gente sentiu necessidade de contratar um segundo funcionário, que hoje é o Alexandre. Ele já participou aqui de alguns vídeos do canal. Hoje o Alexandre me ajuda na parte de edição, porque eu não estava dando conta, né? E eu e ele não estamos dando conta ainda. A gente não consegue entregar no prazo que a gente gostaria, né? Hoje o nosso prazo de entrega é um pouquinho extenso, porque a gente, se não for dessa forma, a gente não vive, a gente não consegue entregar no prazo. Então, vou falar um pouquinho do que hoje a gente oferece aqui no nosso estúdio. Com a divisão, né, de eu fazer as partes externas e a Alice fazer interno, hoje aqui no estúdio a Alice atende exclusivamente gestantes e acompanhamentos mensais, né? Então hoje a Alice ela fotografa gestante, não fazemos newborn mais, tá? Foi uma decisão nossa de estratégico de negócio para não fotografar newborn. A gente fotografa os bebês a partir do primeiro mês, tá? E eu faço toda a parte externa, ensaio externo desde 15 anos, casal, né, família externo. Eu também faço algumas gestantes externas e tudo que é externo é eu que faço. Aí casamento, aniversários, né, aí sou eu e a Alice. Mas aí ficamos divididos assim. Então tem semanas que a Alice está com a agenda cheia aqui e eu tô com a minha agenda cheia. Tenho 2, 3 ensaios externos, coisa que há algum tempo atrás a gente não conseguiria atender esses 2 clientes. Então a gente deixaria de faturar. Então hoje a gente tem esse faturamento que eu falei lá no início do vídeo, exatamente porque a gente dividiu. Hoje temos 2 profissionais trabalhando dentro da empresa, com 2 funcionários. Então hoje a gente pode nos dar o luxo a chegar um pouquinho mais tarde no estúdio, porque já tem os nossos colaboradores aqui para estar preparando o estúdio, né? Hoje a Pamela, que é a assistente da Alice, ela faz toda a parte de preparação de cenário, higienização do estúdio. O Alexandre, ele também ajuda nessa parte de higienização, mas o foco dele é as edições, é manter as edições do estúdio em dia, né? Hoje ele está exclusivamente editando a parte de fotos do estúdio. Então hoje a gente consegue ter 2 colaboradores, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem uma vida confortável. E hoje, se eu pudesse falar para quem está começando na fotografia, se você for um profissional que você entenda que a fotografia não é só arte, que é negócio, e você leve a sua fotografia como negócio, você tem tudo para dar certo, você tem tudo para você viver de fotografia. Eu falo para vocês que hoje eu e a Alice, a gente tem a média de 8 anos na fotografia, sendo RA fotografia, e a gente saiu do absoluto zero, onde a gente não tinha nem cartão de crédito para comprar a nossa primeira câmera, porque a gente pediu emprestado, para hoje a gente ter um faturamento que eu nunca pensei em ter na minha vida, mas porque a gente teve foco, a gente teve uma disciplina e a gente teve muita responsabilidade com os nossos clientes. O nome da nossa empresa não é uma empresa que tem polêmica. A gente nunca perdeu foto de cliente, a gente nunca sofreu processos, a gente não tem... não conseguimos agradar a todos, óbvio, né? 8 anos aí de estrada, óbvio que algum cliente pode ter saído insatisfeito, com certeza tem, mas assim, que seja algo que suje o nome da nossa empresa, não tem. E é isso que eu falo, vocês precisam focar na empresa de vocês, né? Evite picuinhas, evite brigas, evite polêmicas, porque se você entregue o que o seu cliente... Aqui a gente tem uma filosofia que é exatamente isso, o que eu prometi eu entrego. Se daqui para frente eu prometi algo que depois eu reparei que eu vou ter um prejuízo, paciência, eu vou entregar o que eu prometi, porque com isso eu fotografo hoje a irmã mais velha. Quando a irmã mais nova for casar, é eu que vou fotografar. Quando essa que eu fotografei o casamento for fazer gestação, engravidar, é com a gente que ela vai vir. Então hoje a gente tem uma recorrência dos clientes. Então a gente começa ali no casamento. Quando o casal engravida, eles vêm aqui fotografar com a Alice. Quando o bebê nasce, eles vêm aqui fotografar com a Alice. Quando o bebê faz 1 ano, é eu que vou lá fotografar a festa de aniversário.
Então é por isso que poucos fotógrafos conseguem se manter com uma longevidade na fotografia, porque muitas das vezes eles acabam não entregando o que o cliente espera, tá? Isso eu não falo que você tem que ser o Rafael Ferreira, que você tem que ser um Eduardo Perazzoli da vida, né? Que é uma das referências aqui da minha região. Não, você só precisa se dar o melhor. O cliente sabe o que ele está contratando. Se ele viu as suas redes sociais, ele sabe o que esperar de você. Então, não entregue nada mais do que o que você sabe, tá? Isso eu falo sempre aqui também. Então, hoje esse vídeo era para falar um pouquinho sobre negócio, sobre questão de faturamento. É uma coisa polêmica, poucos têm a tranquilidade de falar. Eu falo porque assim, eu não é algo que assim, vai me colocar em risco, não, até porque não é um faturamento muito grande, porém quem está começando acha que é muito difícil chegar onde nós estamos hoje. Não foi fácil, porém eu tenho certeza e eu posso te garantir que se você tiver disciplina e entender o negócio da fotografia e escalar, sempre buscar evoluir, melhorar, principalmente, o cliente te pagou, tenha calma na hora de gastar o dinheiro. Porque ali você vai ter que fazer um álbum, você vai ter que ter uma gasolina para ir pro evento ou pro ensaio, né? Às vezes você tem alguma coisa para entregar de revelação e tal, e isso é um problema que muitos fotógrafos se atrapalham nisso, pega o dinheiro, gasta. Eu já fui assim, né? Já tive uma fase da nossa empresa que era assim, infelizmente. Entrava e nós já precisava do dinheiro para pagar boleto. Mas hoje a gente conseguiu chegar numa etapa que a gente tem tranquilidade. Então eu posso me dar o luxo a não querer fotografar em certa data porque eu quero descansar, eu quero viajar, eu quero ficar em casa. Por quê? Porque eu não tô apurado. Então a dica que eu deixo hoje para esse vídeo é: você tem vontade de ser fotógrafo e ganhar a vida com isso? Se dedique, tá? Se você hoje tem o seu trabalho com carteira assinada e fotografa como renda extra, continue até você ter certeza do que você quer. Quando você já os seus clientes começarem a te procurar, foi quando eu e a Alice a gente decidiu sair. Então vai com calma, invista na sua carreira, tá? Invista em cursos, workshops. Agora que a pandemia está passando, vai em congressos, participe de workshops. Contrata, né, uma mentoria de alguém que você gosta, porque é só assim que você cresce. Eu cresci assim, participei de tudo que eu pude. A Alice foi em vários workshops, eu também. E o equipamento nem sempre é tudo. Invista na sua educação, aprenda a parte burocrática do negócio, finanças, como precificar. E esse é o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas eu queria conversar. É um assunto que foi um bate-papo, vocês viram, não teve script, não teve nada. Eu fui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você quiser comentar sobre esse assunto de faturamento, conversa. Lembrando que temos o grupo do WhatsApp. É um grupo muito bacana, só tem gente educada lá, um grupo que a gente fala pouco, mas quando a gente fala lá é só para agregar e ajudar um ao outro. Então o link vai estar aqui na descrição. Se você assistiu o vídeo até aqui, gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir, ou se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike. Não deixa de interagir, isso é importante para o canal e me ajuda a continuar motivado a gravar para vocês, tá bom? Não sei se vocês notaram, minha voz tá um pouco fanha, que esses dias eu não gravei porque eu não tô num dias bons, mas já tô melhorando. Então, esse é o meu forte abraço, espero que vocês tenham entendido a didática e o tema de hoje. Até a próxima.